Olá, sejam bem-vindos ao Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Eu sou o João Paulo Souza e esse é o nosso segundo episódio. E quem sai de casa todo dia e anda de carro, de busão, de bike ou até a pé, sabe a importância da mobilidade urbana, né? Que é nada mais do que a capacidade das pessoas de se locomoverem nas cidades. E em Blumenau não é diferente, a cidade cresce e tem que se preocupar com isso, né? E esse é justamente o nosso assunto de hoje aqui no podcast. E para conversar comigo sobre esse tema estão aqui o secretário de Planejamento Urbano, Éder Boron, e também o secretário de Trânsito e Transportes, Alexandre Fernandes. Tudo bem com vocês? Olá, João. Tudo bem? Tudo bem a todos. E acho que é mais uma oportunidade, né, Éder, de estarmos aqui conversando, passando informações de um assunto tão importante no dia a dia das pessoas. Então, mais uma vez, muito feliz de estar com você aqui, com todos nesse momento. Olá, João. Olá, secretário Alexandre. O tema mobilidade urbana é um tema que movimenta todas as nossas rotinas de vida, né? É um dos principais problemas urbanísticos que todos os grandes centros urbanos têm hoje em dia, principalmente depois da grande aglomeração urbana que existiu no nosso planeta. Então, sempre que podemos levar em destaque esse assunto, discuti-lo para que a gente possa sempre melhorar a cidade em que a gente vive, sempre uma grande oportunidade de debater. Isso é importante, e a gente vai justamente falar sobre isso, né? O que tá bom e ainda precisa melhorar, o que já foi resolvido, né? E então vamos lá falar sobre esse assunto. Então eu já quero começar perguntando para vocês qual é o maior desafio hoje de Blumenau em termos de mobilidade, né? Bom, como eu falei, é um dos grandes calcanhares de Aquiles de todas as cidades, é a mobilidade urbana, né? As grandes aglomerações urbanas, vinda principalmente dos anos 1930 para frente, o êxodo rural, a revolução industrial que trouxe maior nível de empregabilidade nas aglomerações urbanas, geraram alguns problemas urbanísticos, né? E principalmente a priorização do carro, né? A indústria da borracha, a indústria automobilística trouxe a priorização do carro como meio de transporte. E aí a mobilidade urbana se tornou um assunto que precisa ser debatido e sempre pensado e melhorado, porque a qualidade de vida das pessoas esteja sempre à frente. Em Blumenau, nós temos, desde 2018, um plano de mobilidade urbana, que elencou 136 ações, dentre elas de segurança viária, de sustentabilidade, de infraestrutura viária, de priorização do transporte ativo, aquele que é feito pelo pedestre, pelo ciclista. E nos últimos anos, nós conseguimos avançar bastante nas metas de curto prazo, mas nós temos a médio e a longo prazo, até 2035, ainda 66 ações, pelo menos, a serem integradas no município de Blumenau. Então, hoje, o grande debate que se faz e a grande necessidade para a cidade de Blumenau é que nós entregarmos à cidade aquilo que o plano de mobilidade decidiu, que é priorizar primeiro o pedestre, depois o ciclista, o transporte coletivo e, por último, o veículo. Mas, obviamente, que tem que dar prioridade a todas a esses meios de transporte, fazendo obras, melhorias, educação, trazendo para a cidade um novo meio, uma nova rotina, para que nós possamos ter sempre uma mobilidade mais agradável, melhorando a qualidade de vida da população. Se nós pensarmos, né, João, num passado recente, os grandes desafios das médias e grandes cidades se concentravam em saúde e educação, que continuam sendo grandes desafios, né, e precisam naturalmente cada vez melhorar serviços melhores para todos. Mas de um tempo para cá, a mobilidade urbana, o trânsito, o transporte coletivo, a locomoção das pessoas, o dia a dia das pessoas fez com que as médias e grandes cidades se direcionassem muito para o tema, porque para que a gente tenha outras situações resolvidas, nós precisamos ter um dia a dia adequado. E todos nós precisamos nos locomover. Então, hoje a mobilidade urbana e dentro dela o transporte coletivo e os outros meios de transporte, como colocado aqui pelo secretário Éder, são os grandes desafios das médias e grandes cidades. Éder falou que o carro está no final da fila das prioridades, né?
acho que várias pessoas vão ficar chateadas. Mas a gente entende por quê, né? Porque não tem como, né? O carro, se só tiver carro, trava tudo, né? Mas veja lá, João, nós tivemos num momento muito ruim da história do país, quando o Brasil decidiu não dar prioridade, por exemplo, à linha férrea que existia. Nós tínhamos linhas férreas, tínhamos trens. Blumenau tinha uma estrada de ferro que passava pelo meio dela. Né? Hoje, essa estrada de ferro, se tivesse sido mantida, ela poderia tranquilamente ter virado um veículo leve sob trilhos, alguma espécie de metrô ao ar livre, mas em determinado momento houve essa priorização veicular dentro do próprio país. E isso trouxe essa problemática grave que hoje as cidades de médio e grande porte enfrentam. O estudo principal da ONU do ano de 2050, ele elenca que 70% da população mundial vai viver nos grandes centros urbanos. Haverá um êxodo das áreas mais afastadas, das chamadas áreas rurais, e 70% da população mundial estará nos centros urbanos. Então, como é que vai se fazer para dar conta de tudo isso? As pessoas só dentro do veículo não há condição. Não é cada um com o seu carro que vai resolver, né? E é por isso que a grande problemática, respondendo inclusive a tua primeira pergunta, é melhorar as calçadas, implantar mais ciclovias, para que as pessoas possam ter qualidade de vida usando o seu próprio meio de locomoção, as suas pernas principalmente, chama-se transporte ativo, diminuindo o número de veículos na rua. E um segundo passo, sempre melhorando o transporte coletivo, para que grande parte da população esteja dentro dos ônibus, dos transportes coletivos, facilitando, assim, a circulação viária dentro de uma cidade. Isso ainda nessa linha, assim, justamente porque o carro é mais confortável, tem toda, né, essa questão que as pessoas vão pensar, por que eu vou abrir mão do meu carro, do meu conforto para pegar um ônibus, por exemplo? Mas isso é também toda uma mudança de mentalidade que tem que acontecer, né? E também essa integração dos vários meios. Como é que vocês trabalham, assim, essa integração, por exemplo, que a pessoa possa ir de bicicleta até um ponto e dali pegar um ônibus e ir até o trabalho, por exemplo? Como é que vocês planejam tudo isso para que isso funcione de verdade? Esse é o grande objetivo, João, fazer com que todos estejam integrados. No episódio anterior nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Que o trânsito ele é feito por todos esses atores com todas essas ferramentas de locomoção colocadas aqui pelo secretário e precisam trabalhar de forma integrada. No trânsito, no mesmo dia, nós somos pedestres, nós somos usuários do transporte coletivo, muitas vezes estamos com no nosso carro, às vezes andando de bicicleta, enfim, nós estamos em várias posições dentro do mesmo dia. Por isso que nós temos que trabalhar de forma integrada. Por isso o investimento da cidade em vias, né, em estradas, em ruas, mas também muito forte em corredores de ônibus, em ciclovias, né, em calçadas, como colocado aqui, para que nós possamos estar sempre adequando a situação, atendendo as pessoas da melhor forma possível. E precisamos sim incentivar cada vez mais essa busca pelos transportes alternativos, pelo transporte coletivo. Um dos exemplos, nós estamos hoje atendendo uma demanda antiga da cidade, colocando ar-condicionados em alguns ônibus de algumas linhas aqui em Blumenau. Isso faz com que se torne também mais confortável e atraia mais pessoas para o transporte coletivo. Hoje nós fazemos a integração do transporte coletivo, a troca de ônibus fora do terminal em algumas linhas. E isso faz com que as pessoas tenham mais facilidade em utilizar o transporte coletivo, ou seja, levem menos tempo, na maioria das vezes levem menos tempo em determinados horários de ônibus do que de carro. Então, essas são algumas das formas, né, entre outras, de nós incentivarmos essa busca pelo transporte alternativo, essa busca pelo transporte coletivo, para, de fato, melhorar o dia a dia da cidade. Dentro de um veículo... Porque a pessoa começa a ver como realmente uma opção viável, né? Exato. Dentro de um veículo, dentro de um automóvel, nós, às vezes, estamos em 1 ou 2 pessoas ocupando um determinado espaço de tempo, onde 3 ou 4 automóveis ocupam o espaço de um ônibus. Mas ali vão 6 ou 8 pessoas, no máximo. Dificilmente a gente vê a cidade rodando, as pessoas com seus veículos cheios, né? Muitas vezes é um transporte
de fato, individual, só o motorista dentro do carro. Enquanto dentro de um ônibus nós transportamos 50, 60, 80, 100 pessoas, dependendo do tipo de ônibus. Então é isso que a gente precisa enxergar. E dessa forma, o poder público agindo e as pessoas entendendo a situação, tu colocasse que nós priorizamos o transporte coletivo e o carro por último. E muita gente vai ficar chateada, mas é a forma de nós evoluirmos, é a forma de nós pensarmos no futuro. Nessa linha, eu costumo sempre dizer e brincar, obviamente, que sempre quando um motorista está parado numa fila dentro do seu veículo e olha para o corredor de ônibus e reclama que o corredor está vazio, quando passa um ônibus e aquele ônibus passa lotado, ele tem que agradecer. Porque se aquele ônibus não tivesse lotado, talvez ele estaria mais para trás na fila, porque todas aquelas pessoas estariam dentro de veículos, enchendo ainda mais as vias urbanas, né? Mas para responder essa tua pergunta, é importante fazer duas leituras. E isso tudo que o secretário Alexandre falou é verdade, né? Nós temos que promover investimento em vários modais de transporte. Além de tudo, o que ele explicou, por exemplo, o Blumenau já tem um novo formato de terminais urbanos. Então, hoje o terminal urbano da Itopava Central e o terminal urbano que logo será lançado, que é o Terminal Oeste, ele já faz a integração de modais, né? As pessoas podem ir de carro, de bicicleta, por exemplo, até o terminal urbano, pegar o ônibus para trazer ao centro da cidade. Quando ele retorna no terminal dentro do seu bairro, ele está lá com o seu outro meio de locomoção. Isso ajuda muito a melhorar a mobilidade da cidade. Então, tem essas obras, esses novos formatos de equipamentos públicos que são importantes, mas tem um fator bem interessante, que é o fator de planejamento urbano, de como a cidade promoverá suas futuras edificações, como a cidade se organiza dentro do seu zoneamento, dentro do seu território, para melhorar a mobilidade urbana. Então, hoje nós trabalhamos dentro da Secretaria de Planejamento Urbano com zoneamentos, né? Existem zoneamentos residenciais, zoneamentos industriais, comerciais. E a ideia é trazer adensamento populacional para áreas que sejam capazes de receber aquele adensamento. Principalmente bairros que já têm capacidade de se autogerir, a gente chama de microcentralidades. Lá no bairro já tem a padaria, já tem o mercado, tem a barbearia, tem a farmácia, tem o restaurante. Quanto mais as pessoas conseguirem morar, residir, trabalhar e ter o seu lazer dentro dos seus bairros, perto de onde ela mora, ganhamos todos em mobilidade. Serviços públicos bem distribuídos, hoje temos também, né, distribuídos pelos bairros. Exatamente, além dos serviços públicos distribuídos. Então, há um conceito que está chegando muito novo na cidade, que é o conceito dos arranha-céus. É um tema bastante polêmico, né? Porque tem gente que não gosta, que fala do skyline da cidade, da visibilidade. Mas quanto melhor for utilizado os espaços públicos nas regiões que têm capacidade de receber moradores e naquelas microcentralidades atender todas as necessidades daqueles moradores que estão num edifício, por exemplo, de 30, 40 andares, com serviço de saúde, de educação, de lazer e tudo mais, e que as pessoas não precisam tirar o carro de casa para fazer pelo menos parte dessas atividades, ganha mais a mobilidade e ganha mais a cidade. Mesma coisa nos bairros. Por que nós temos prezado tanto pelos desenvolvimentos dos bairros? Porque o Garcia hoje, Grande Garcia já é um bairro desenvolvido, a região das Itopava super desenvolvida, velha, por exemplo, a Vila Nova. As pessoas que residem nesses bairros, quando nós conseguimos levar maior quantidade de serviços e comércios a essa área, eles não têm tanta necessidade de se locomover ao centro da cidade ou a outro bairro. Tudo isso também é uma forma da cidade planejar, estudar e melhorar o seu dia a dia, garantindo maior mobilidade ainda. Porque mobilidade, né, tem que levar em conta tudo isso, né? Não é só trânsito, né? Não é só pensar em ruas, né? Como vocês falaram. Então, outro detalhe bem interessante para a mobilidade urbana também, por exemplo, são os serviços digitais, né? Nós trabalhamos no município de Blumenau com o governo sem papel, por exemplo, estamos tentando levar a maior digitalização possível para os serviços que a prefeitura disponibiliza, e assim tantas outras indústrias e comércio. E quanto mais nós conseguirmos chegar à excelência dos serviços digitais, também ganha a mobilidade urbana com a diminuição da circulação de veículos, motos, de pessoas em momentos que são difíceis para o dia a dia da cidade.
cara. Falando em mobilidade, o que a gente falou antes de gravar aqui, que eu jogo Cities Skylines, eu entendo. Se quiser, me ajuda lá na prefeitura para... Quem não sabe, é um jogo, o Edgar falou que conhece, é um jogo de simulação de cidades, então e realmente tem, claro, é um jogo, né, mas assim, você consegue perceber assim, eu coloquei muita casa aqui, e aí daqui a pouco o trânsito fica complicado, então tudo aquilo ali gera um problema lá em outras áreas e tal, então isso na prática realmente acontece na vida real, né, porque é um simulador interessante que eu trouxe aqui de exemplo, porque dá pra gente ter essa noção assim de... Essa é a principal função do planejamento urbano, secretário Alexandre, né? A Secretaria de Trânsito e Transportes trabalha lá com o trânsito e transporte, com a efetiva fiscalização disso, né? Com o dia a dia ali da rodagem veicular. E a Secretaria de Planejamento trabalha exatamente com esse planejamento, é planejar a cidade para que a menor quantidade de enroscos na mobilidade aconteça. É normal você abrir um loteamento, por exemplo, numa rua que já tem a capacidade, num corredor de serviço que já está com a capacidade... finalizada, que não tem mais capacidade de receber veículos, quando você abre um determinado loteamento, de repente aquele loteamento de 200 lotes vão morar 1.000 pessoas. E aí são 1.000 pessoas querendo sair no horário da manhã ou do meio-dia daquele loteamento em direção ao corredor de serviço. Isso gera uma demanda de mobilidade urbana grande e por isso que o planejamento urbano faz todos esses estudos para que não venha causar os menores impactos possíveis. Em resumo, né, nenhuma ação na cidade ela é isolada. Toda ação ela tem repercussão em outro ponto, em outra área, dependendo da situação. Nada é isolado. O movimento que eu faço individualmente, ele vai gerar transtornos em algum lugar. O exemplo é de parar o veículo num local inadequado. Mas é só um minutinho. Eu só vou ali e volto. Isso interfere na vida de outras pessoas. Então, a gente tem que sempre estar se colocando no lugar do próximo. Planejamento, definindo as ações para o futuro, e no dia a dia, esse MTT executando, monitorando, fiscalizando, auxiliando, para que a gente tenha uma vida mais adequada. Mas lembrando sempre que o primeiro passo é o nosso comportamento. É nós entendermos como um todo, e o jogo que tu falaste é exatamente isso, né? Faz a gente pensar além daquilo que a gente faz individualmente, faz a gente pensar no que qualquer movimento vai gerar ali na frente. E falando nisso, a gente tá falando aqui de mobilidade de coisas às vezes mais complexas, e parece aquele monstrengo, né, cheio de tentáculos. Também é isso, né, de certa forma, grandes investimentos precisam ser feitos e tal, mas e as coisas, às vezes pequenas, que uma coisa simples que foi mudado em algum local e que trouxe um bom resultado. Vocês têm alguns exemplos assim para dar pra gente aqui em Blumenau de coisas pequenas, mas que tiveram bons resultados também? São diversos exemplos, né, secretário? Nós temos, por exemplo, uma ação central, pois as outras o secretário vai comentar aqui, mas uma ação central aqui na Beira Rio, a rua José Ferreira da Silva, onde nós identificamos através de estudos técnicos da Secretaria de Planejamento, de análises da SMTT, onde nós identificamos que aquela via que fazia o acesso da região da Ponta Aguda, da Beira Rio, para a Rua 15 até a Rua 7, ela gerava, com os momentos de semáforo fechado, ela gerava interferência na Rua das Palmeiras, na saída da região sul da cidade. Então, olha onde é o ponto que nós estamos conversando, que é na Beira Rio, ali na José Ferreira da Silva, gerando interferência na Rua das Palmeiras, na saída da região sul da cidade, no Terminal Fonte. Então, ações de estudos, ações pequenas, ações em tese, inicialmente impopulares, né? Porque no início é difícil tu fazer as pessoas entenderem que o fechamento de uma rua vai melhorar a mobilidade, mas, passados dias, se comprovou que a circulação em torno da prefeitura para acessar a Rua 7 funcionou muito melhor do que com aquela interferência, com aquela entrada, com aquela via aberta. Então, essa foi uma ação pontual, entre outras que o secretário vai colocar aqui, né, que são pensadas, planejadas e executadas para melhorar o dia a dia das pessoas. Toda ação no trânsito é impopular, independente de qual ela seja. Como toda ação na vida da gente, ela gera consequências positivas e negativas, no trânsito não é diferente. Qualquer mexida que você faz, qualquer alteração viária, qualquer alteração de circulação, tu beneficia determinadas pessoas, tu encurta o caminho de determinadas pessoas, mas tu alonga
o caminho de outras. E isso sempre vai ter burburinho, sempre vai ter reclamações, é normal, nós estamos acostumados, mas nós temos que pensar sempre na coletividade. Aquilo que é melhor para a grande coletividade, para a maior parte da população, nós não podemos temer, né, e deixar de fazer por conta de poucas reclamações ou de situações pontuais. Alguns exemplos bem interessantes, por exemplo, junto com o fechamento da rua José Ferreira da Silva, no mesmo período, nós fechamos uma das descidas da Via Expressa para o bairro Fortaleza. E determinamos que a entrada do bairro Fortaleza seria aqui pela Via Expressa, na frente do Forte Atacadista, ou antes do Shopping Parque Europeu, com 2 entradas muito boas. Então, todas as pessoas que se direcionavam pela Via Expressa ao bairro Fortaleza tiveram que entrar pela Marginal. Isso melhorou absolutamente toda aquela circulação viária, gerando menor tempo de filas das pessoas que circulavam por ali. Mas tem pequenas obras no dia a dia que são fundamentais e que geram impacto grandioso. Rótula, por exemplo. O principal exemplo que a gente tem é a rótula da Rua Bahia com a Benjamin Constant, que é na frente do cemitério da Rua Bahia. Que era uma rótula que muitos diziam que nunca iria acontecer, porque não dava para fazer a desapropriação daquele imóvel. Nós fomos lá em uma reunião intersetorial de todas as secretarias, planejamento, obras, trânsito e transportes, conseguimos fazer a desapropriação do imóvel, implantamos uma bela rótula que gerou um benefício ímpar na mobilidade da Rua Benjamin e da Rua Bahia. Logo depois, realizamos mais 2 rótulas na Rua Bahia, uma logo depois ali na frente da Floricultura Paraíso, outra lá na frente do Mercado Unidos, que gerou um benefício grande para a população. Na Rua Amazonas, a gente fez a rótula na frente da Bela Janela, lá na frente do Mercado Carol, lá mais para dentro do bairro Garcia. Então, todas essas pequenas... E rótula é uma pequena intervenção. Essas pequenas intervenções geram um benefício ímpar para o trânsito da cidade. Só que há uma coisa que muitas vezes nós não colocamos na cabeça, de que as pessoas entendem que quando vai se realizar uma obra, o trânsito vai acabar. O trânsito não vai acabar porque a obra não vai tirar veículo da rua. E é natural nós pensarmos assim, aconteceu a obra, vai acabar o trânsito. Não, aconteceu a obra, mas não diminuiu o número de veículos. Ele continuou o mesmo. A gente melhorou o tempo de trânsito, mas não diminuiu a fluidez, mas não diminuiu o número de veículos na rua. E a obra, naturalmente, ela é necessária para fluidez, para reorganização do trânsito. E aí a gente está falando aqui de veículos, enfim, mas, naturalmente, a obra é necessária para que a gente deixe tudo mais harmonioso. A relação entre veículos e pessoas, a relação entre transporte coletivo e ciclista, né? Nós temos, por exemplo, aqui projetos que nós estamos executando, que são faixas elevadas por todas as cidades. CEPLAN estudou a cidade toda e definiu aí pacotes de faixas elevadas que servem para melhorar a harmonia entre esses atores no trânsito, entre os veículos, entre os pedestres, gerar segurança, né? Não é só melhorar a fluidez, é gerar segurança onde as pessoas estão circulando. Os secretários estamos no segundo lote de 50 unidades, são mais de 100 já executadas na cidade, é mais ou menos esse o número que nós temos, né? Faixa elevada, só para quem não sabe, é aquela lombada que tem uma faixa em cima. Não é uma lombada, mas, né, ela tem uma elevação do... Exatamente, né? São locais onde há circulação de pessoas, onde há travessia de pessoas, muitas delas já existiam a faixa de pedestres no local, né? Mas é uma ação, uma intervenção pequena para gerar, naturalmente reduzir velocidade, deixar todos circulando numa velocidade muito parecida e gerar mais segurança para o pedestre, onde tem um fluxo grande de pedestres próximos a escolas, enfim, não é, secretário? É isso aí. A faixa elevada, que se chama travessia elevada, na verdade, pelo conceito do Código de Trânsito Brasileiro, ela é um equipamento para o pedestre. Há um conceito equivocado de todos que nos pedem muito faixa elevada, e que ela serve para reduzir a velocidade veicular. Ela é a segunda ou terceira consequência da sua implantação. A primeira é segurança de travessia do pedestre. Para que uma faixa elevada ela possa ser instalada, inicialmente ela precisa ter dos 2 lados da via calçada adequada para a circulação.
Por isso que muitas vezes, quando nós vamos implantar, né, o CETERB vai implantar uma faixa elevada, após os estudos da Secretaria de Planejamento Urbano, eles têm que executar, muitas vezes, pelo menos 10 ou 20 metros de calçada linear de cada lado da rua, para que a faixa elevada tenha a sua função real sendo exercida. Porque é para pessoas com dificuldade de locomoção, para idosos, cadeirantes, crianças, isso, né, por isso que a gente faz a implantação principalmente na frente de escolas, equipamentos de saúde, grandes unidades residenciais, para que as pessoas tenham segurança ao atravessar a rua. A segunda consequência dela é a diminuição da velocidade veicular, porque o veículo tem que parar ou reduzir a velocidade para o pedestre passar. Por essa motivação, não é todo lugar que cabe faixa elevada. Em corredores de serviço, onde tem corredores de ônibus, em ruas com velocidade acima de 50, 60 km por hora, a faixa elevada ela não é indicada, porque ao contrário de trazer segurança para o pedestre, ela pode causar acidentes graves e trazer ainda maior prejuízo para o trânsito da cidade. E ainda sobre essa questão da segurança, já que, né, as faixas ela envolve, né, como você falou, primeiro a segurança, a gente também tem um projeto, na verdade, projeto não, já estou falando, troquei a palavra, mas é uma licitação já que vai ser preparada para contratação de equipamentos de segurança de... Me fugiu a palavra. Isso, obrigado. Controladores de velocidade, obrigado. Exato, o radar, perfeito. né? O famoso radar que o povo... Exato. É o que as pessoas muitas vezes criticam, não gostam, mas como a cidade hoje está um tempo já sem esses equipamentos, se percebe a necessidade em função do que acontece de algumas situações de imprudência e responsabilidade que acontecem. Então, nós estávamos falando de faixa elevada como instrumento de segurança para o pedestre, instrumento para melhorar a harmonia entre todos esses atores da mobilidade. E os equipamentos eletrônicos de controle de velocidade têm essa função também. Porém são outros equipamentos. São equipamentos eletrônicos que fiscalizam, né, determinada velocidade. Então nós vamos trabalhar com controladores, sim, de velocidade. O que é o controlador de velocidade? O controlador de velocidade, ele mantém a velocidade máxima da via ali naquele limite estabelecido. Por exemplo, a Rua 7 terá controlador de velocidade. A velocidade máxima da Rua 7 é de 50 km por hora. Então, o controlador de velocidade vai fazer essa medição. Todos precisarão andar naqueles determinados pontos, na via como um todo, até 50 km por hora. O controlador é o que a gente conhece como lombada eletrônica. Isso, né? Mas popularmente conhecido. Popularmente conhecido, sim. Mas tem o tipo que controla a velocidade da via, ou seja, faz com que se mantenha na velocidade máxima, não possa se ultrapassar a velocidade máxima. E tem o redutor de velocidade, que é o mesmo equipamento, porém com outra função. Em determinado ponto, o redutor fará com que seja obrigado a reduzir a velocidade da via para uma velocidade estipulada em estudo. Então foram meses aí de estudos técnicos, cumprindo todas as legislações, para que a gente pudesse chegar onde está agora. E além desses equipamentos, também teremos contratados aí para nos próximos meses serem instalados os sensores de avanço de sinal. Nós estamos com uma frequência absurda também de pessoas ultrapassando o sinal vermelho. Que feio, né? E é o tipo de coisa que não adianta nem a gente perder tempo discutindo, né? Isso é de um perigo sem tamanho. Então, esses sensores de avanço de sinal serão instalados também para que haja esse respeito, para que todas as pessoas no dia a dia possam trafegar com maior segurança. Quando todos fazem a sua parte, todos respeitam, fica melhor, mais seguro e os benefícios são para todos. Então a licitação logo sai. Nós devemos no mês de março aí estar com essa licitação na rua para nos próximos meses termos novidades. E como é que vocês fazem a seleção dos pontos para onde vão ser instalados esses equipamentos? Tá? Sim, bom, só complementando o que o secretário Alexandre comentou, nós vivemos um momento muito ruim da história recente do trânsito da cidade, desde que se optou, por meio de legislações dentro do município, de proibir o uso de radares, de proibir fiscalização por meio de câmeras. E isso
traz, para mim, é o tempo muito do passado, em que nós não priorizamos a vida humana, mas sim aquele que comete algum tipo de crime, algum tipo de infração. E nós estamos muito próximos de avançar nisso, porque não dá mais para continuar do jeito que está o nível do trânsito da cidade. Basta qualquer pessoa, qualquer um de nós ir ao CCO, a Central de Controle Operacional, para verificar a velocidade empregada em qualquer horário do dia nas ruas da cidade. Passa de 100 km por hora, 120, né? Nas principais corredores de serviço, nas madrugadas tem ocorrido rachas, tem ocorrido tombamentos, perdas de vida em todas as ruas da cidade. Então isso não pode mais acontecer. Nós temos que, de uma vez por todas, migrar para o controle tecnológico para que nós possamos dar segurança para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais, para nós mesmos, para uma cidade do presente, mas principalmente preparando ela para o futuro. Como é que funcionam os estudos, né? Muitas pessoas criticam, Blumenau está sempre fazendo estudo técnico, Isso a gente escuta nas rádios, escuta nos círculos populares por aí, mas nós não podemos implantar um controlador de velocidade, uma lombada eletrônica, num lugar a bel prazer meu, do secretário Alexandre, ou do prefeito Mário, da vice-prefeita Maria Regina. Naquele lugar onde deve ser implantada um controlador de velocidade, são analisados vários pontos. Já ocorreram acidentes, é empregada alta velocidade, não cabe outro tipo de controle, não cabe uma faixa elevada, não cabe algum outro tipo de controle, de guarda municipal de trânsito. É um local que, como última alternativa, precisa ser colocado o controlador tecnológico. Aí, nesse caso, os estudos técnicos determinam, então, a colocação. Nós mapeamos há um ano e meio, o secretário Alexandre, em torno de 200 pontos que a cidade estaria precisando, né, em inúmeras ruas e corredores de serviço, e o estudo técnico agora do CETERB apontou em torno de 45 pontos, 150 faixas. São 150 faixas, então, né? Nós havíamos elencado 200, o estudo técnico reduziu para 150 nesse primeiro momento, nada impede que ao longo do tempo vá se aumentando, que são os pontos principais que precisam fazer esse controle para preservarmos vidas. Nós, como pais, né, que nossas crianças estão em idade escolar, crianças e adolescentes que circulam todos os dias nas calçadas do município para chegar na sua unidade escolar, nós não podemos estar no nosso trabalho com a preocupação de que pode ter desculpa a palavra, mas um louco transitando ao meio-dia ou às 11 horas da manhã a 120 por hora numa rua 7 de setembro. Isso precisa ser controlado, isso também é mobilidade urbana. Quanto mais nós conseguirmos determinar um controle de velocidade nas principais ruas da cidade, melhora a mobilidade, porque todo mundo andando a 50 km por hora, todo mundo vai chegar em tempos oportunos nos semáforos. Não vai chegar... quem anda a velocidade acima, chega num semáforo, para e vai dando filas para trás. Quando nós damos uma continuidade de circulação, de velocidade de circulação para todos os veículos, a gente ganha mobilidade também, diminuindo o número de filas. Até porque hoje nós estamos... a gente vem falando, todos esses equipamentos são ferramentas que se somam para a melhor organização da mobilidade da cidade. Então, nós temos hoje a questão semafórica que o secretário colocou, todos os semáforos trabalhando de forma integrada, controlados pela CCO, Central de Controle Operacional, onde se faz o planejamento e o monitoramento das vias da cidade com mais de 250 câmeras espalhadas pela cidade. Os semáforos trabalhando de forma integrada, toda a sinalização horizontal e vertical, a pintura da cidade e das vias e a sinalização de trânsito através de placas, sinalização vertical, todas essas ferramentas adequadas, da forma correta, né, a cidade sinalizada, as faixas elevadas, os controles eletrônicos de velocidade, o entendimento das pessoas e principalmente o respeito às leis de trânsito fazem com que a gente tenha o nosso dia a dia cada vez melhor, né? Então não é uma ação individual, são diversas situações, a fiscalização presencial, as blitz que são feitas, são diversas ações que se somam para que a gente tenha de fato uma condição adequada de poder conviver em harmonia com uma menor preocupação. O João, complementando o secretário Alexandre,
existe um trabalho silencioso, invisível, que nenhum cidadão consegue ter noção do trabalho que é feito pelas equipes da Secretaria de Planejamento Urbano e da Secretaria de Trânsito e Transporte, que é o controle semafórico da cidade. Talvez o maior equipamento, maior rede de equipamentos de qualquer cidade que se parasse num determinado momento, traria caos para uma cidade, chama-se a central semafórica. Com os investimentos feitos na CCO, hoje em torno de 120 semáforos, que são os principais semáforos da cidade, nós temos eles conectados por fibra ótica diretamente na CCO, na Central de Controle Operacional, onde os nossos técnicos conseguem, instalar de dedo no mouse do computador, mudar a segundagem ou ajeitar os tempos semafóricos online o tempo inteiro dentro da cidade. Então, você me perguntou antes, secretário, existe alguma pequena obra, algum pequeno ajuste que dá muito resultado na cidade? Nós falamos aqui em rótulas, em fechamento, abertura de rua, mas existe um que é invisível. Muitas vezes, 2 segundos retirados de uma determinada sinaleira muda o tempo de vida de até 20 ou 30 minutos do cidadão que fica numa fila, por exemplo, numa Beira-Rio, na 7 de setembro, na Humberto de Campos, na João Pessoa, né, ou todas as demais ruas que a gente consegue ter esse controle semafórico. Então, esses ajustes são feitos diariamente. E a gente trabalha com sub-redes que são estudadas, analisadas, para gerar conforto para o cidadão. Só nessas mexidas, muitas vezes a gente consegue entregar ao cidadão 30, 40, 50 minutos a mais, que ele chega em casa mais cedo, que ele pode brincar com seus filhos, que ele pode jantar mais cedo, que ele pode se acomodar, que ele pode fazer um esporte, uma atividade física que ele não perdeu no trânsito. Então, esse controle semafórico, embora invisível, ele é feito diariamente na cidade por equipes treinadas, capacitadas e que geram um resultado super favorável para a mobilidade urbana do município. Legal falar sobre isso. A gente até comentou sobre esse assunto no episódio passado, né? Quem não viu vai lá ver, tá no YouTube, tá no Facebook, que a gente falou sobre o trânsito, né, envolvendo escolas e tal, né? Mas é legal esses dados pra gente saber como funciona isso na prática, né? Como é que isso realmente impacta no trânsito no dia a dia que a gente nem percebe, né? Bom, o nosso tempo está acabando, já me avisaram, mas a gente tem 2 perguntas que vieram pelos stories, que a gente deixou lá a enquete aberta, e também, inclusive, quem quiser participar e deixar perguntas para os próximos episódios, pode deixar no Instagram da SMTT ou também no YouTube e no Facebook. Mas vamos fazer então uma dessas perguntas, que é do Luciano Cardoso. Ele está perguntando sobre... ele falou o seguinte: a área azul é uma vergonha, o sistema ultrapassado até quando? Luciano, a área azul é uma vergonha e nós estamos trabalhando de fato para melhorar, né, com todas as ferramentas de tecnologia que nós temos hoje. É muito ruim nós temos o sistema que temos aqui em Blumenau hoje, ainda no papel, um sistema iniciado há quase 40 anos, e desde 2022 nós já estamos com o processo licitatório em andamento para que a gente tenha aqui, de fato, um dos sistemas mais modernos do Brasil. Então, esperamos em breve estar com isso na prática, já disponível para o cidadão. A intenção também é ampliar o número de vagas com área azul na cidade, um trabalho que nós fazemos em conjunto com a Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Planejamento estuda todas as áreas para que a gente tenha, de fato, o estacionamento rotativo na cidade. O estacionamento rotativo faz bem para o fluxo de veículos, o estacionamento rotativo faz bem para as áreas onde existem comércios e serviços, para que as pessoas possam ser atendidas, possam resolver os seus problemas com rapidez, possam dar vez para outras pessoas que precisem ali estacionar, enfim. Então, a área azul ela será implantada com todos os meios de tecnologia disponíveis para pagamentos por Pix, pagamentos através de cartão de crédito e débito, pagamentos em dinheiro, ferramentas com parquímetros, aplicativos, enfim, sites, smart card para a pessoa carregar e ter ali o seu crédito, sensores de estacionamento para que a gente possa cobrar a hora fracionada. Hoje a hora é cobrada por hora cheia, cobrar a hora fracionada. Então, de fato, a ideia
é de termos um dos sistemas mais modernos do país. Esperamos muito em breve estar com ele implantado. A intenção é fazer com que a Área Azul também seja um instrumento de arrecadação, onde parte dos recursos gerados possa ser investido também no transporte coletivo. A gente pega aquela máxima, aquele raciocínio de que o transporte individual precisa financiar e pagar o transporte coletivo. Se eu uso o meu carro, eu também tenho que contribuir com a melhoria do transporte coletivo, porque quanto mais pessoas bem atendidas pelo transporte coletivo, menos carros nós teremos na rua, voltando ao que nós estávamos conversando ali no início, né? Então, esse é um apanhado do raciocínio que está por trás desse novo modelo de Área Azul, e a gente espera muito em breve, aí, nos próximos meses, estar com esse novo modelo implantado, mas de fato é um sistema muito ruim que nós temos, é uma vergonha, mas está com os dias contados. Tá vendo, Luciano? Vai chegar, vai vir. E a outra pergunta, então, que a gente recebeu é do perfil Lê31097. Não sei o nome da pessoa, né? Mas esse é o perfil dela. O efetivo da guarda não é pequeno para uma malha viária e uma frota tão grande? Nós temos hoje aproximadamente 130 profissionais na GMT em Blumenau. Lembrando que tivemos um concurso recente, foram 28 novos servidores chamados, né? E estes servidores, a nossa GMT, ela supre a necessidade da cidade hoje. Claro que sempre quanto mais servidores qualificados nós tivermos, nós melhoramos o nosso trabalho. Mas supre a nossa necessidade hoje. E por que eu digo isso? Nós não temos só o trabalho presencial dos nossos agentes, dos nossos guardas municipais de trânsito atuando na cidade. Eles trabalham sim, fortemente, firmemente, organizando, monitorando, fiscalizando, fazendo as ações que são necessárias, todo o regime de plantão existente para atendimento de ocorrências, mas nós temos também hoje a tecnologia ao nosso favor. Nós temos toda essa estrutura da Secretaria de Planejamento ao nosso favor, pensando dia e noite a mobilidade da cidade. Nós temos a CCO que acabamos de falar, nós temos equipamentos eletrônicos de fiscalização que estão vindo aí. Então, todo esse planejamento com o secretário Éder e a sua equipe e o nosso trabalho no dia a dia incansável com esses grandes profissionais que temos, fazem com que, junto com a tecnologia e com as demais ferramentas que nós temos para trabalhar, para monitorar, para fiscalizar, para planejar, para coordenar, os semáforos inteligentes, né? Tudo isso se une e a gente tenta diariamente dar conta de toda a demanda. A gente sabe e falou aqui da dificuldade do dia a dia, né? Mas nós temos hoje muitos instrumentos e muitos servidores qualificados para dar conta do dia a dia. Naturalmente que é sempre importante lembrar, a educação e o respeito vem antes de tudo isso. Nós precisamos planejar sempre o nosso dia um pouquinho antes de achar que nós vamos recuperar o tempo do nosso atraso na rua, no trânsito. Então nós precisamos sair um pouco mais cedo, organizar um pouco melhor a nossa vida. A gente sabe que não é fácil, cada um tem as suas famílias, as suas atividades, seus filhos, escola, enfim, não é fácil, mas por todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, envolvida também, uma preguicinha, todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, querer dormir um pouco até mais tarde, enfim e tal, o dia a dia não é tão confortável, né? Mas, naturalmente, cada um fazendo a sua parte e o poder público buscando essas soluções existentes hoje, nós vamos ter um dia a dia melhor. Não se recupera tempo perdido por causa do trabalho, da vida pessoal no trânsito. Isso gera... a pessoa fica afoita, gera dificuldade de percepção, nós perdemos o nosso senso de responsabilidade, porque você tenta buscar aquele tempo perdido acelerando e isso pode gerar infortúnios. Então, o planejamento familiar, a educação para o trânsito, a organização da nossa rotina diária é primordial para que nós tenhamos um trânsito seguro, uma mobilidade melhor. O município de Blumenau, ele trabalha em várias frentes, né? Se nós formos hoje fazer um raciocínio lógico, podemos até apresentar algumas imagens posteriormente, mas como a cidade é um organismo vivo e ela vai alterando o seu formato, vai aumentando os desafios. Mas o município faz investimento em calçadas,
Tá aí a Rua Amazonas, a Rua Bahia, a 2 de setembro, que agora que são 7 quilômetros de calçada e ciclovia que estão sendo implantadas. O município ampliou muito a sua malha cicloviária, não só ampliando em ruas que antes não existiam, mas fazendo a conexão com as existentes. Pulamos para mais de 154 quilômetros lineares de malha cicloviária. Tanto é que ficamos dentre as 20 cidades mais inteligentes, principalmente por causa da ampliação de malha cicloviária. Nós estamos investindo em transporte coletivo. O secretário Alexandre, já entregamos um novo terminal lá na região norte. Estamos em breve entregando um outro terminal da Água Verde, né? Em março ainda será entregue. Ampliamos corredores de serviço, como na Alameda, corredores de ônibus, como na Alameda, na 7 de setembro, e também estamos trabalhando para o veículo, né? Todos os corredores norte, sul, leste e oeste que nós estamos trabalhando também são para beneficiar os veículos. O que seria da cidade hoje sem o complexo do Badenfurt, a General Osório, a Humberto de Campos, a Via Expressa, né? Tantas ruas que foram abertas nas últimas dezenas de anos que hoje em dia trouxeram maior mobilidade. Então o município tem feito a sua parte, está investindo no presente e preparando projetos para o futuro, mas especialmente nós também precisamos da educação, da tranquilidade, do raciocínio lógico e da contribuição da população para fazer da nossa cidade cada vez mais seguro e para contribuir também com a mobilidade urbana. Legal, esse é um assunto que rende, acho que até a gente valeria fazer um novo episódio, de repente com mais perguntas, né, pra gente se debruçar mais sobre esse assunto que é importante. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado, João, um grande abraço a todos e nos encontramos aí numa próxima oportunidade, é isso? Exatamente. Obrigado, João, obrigado, secretário Alexandre, um prazer participar com vocês aqui no podcast e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim a gente encerra a segunda edição do Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Lembrando que você pode mandar sua pergunta no YouTube e também no Facebook ou nas redes sociais no Instagram da SMTT. Valeu, gente. Até o próximo episódio.